Havia uma mulher que ela gostava muito de cultivar plantas e em determinado dia ela decidiu comprar 2 mudas de plantas. Quando ela estava ali botando cada muda de planta dentro de um vaso, um dos vasos caiu e quebrou. Então, para solucionar isso, ela decidiu colocar uma das plantas no quintal. Depois de um tempo, ela percebeu que a planta que foi colocada no vaso cresceu muito menos do que a planta que foi plantada no quintal. A planta que estava no quintal, ela simplesmente cresceu muito mais. E não cresceu apenas para cima, não cresceu apenas no externo, mas ela cresceu também para baixo, suas raízes, ela cresceu em profundidade. Alguns ambientes, alguns locais são como o vaso. No vaso era impossível que essa planta crescesse em raízes, crescesse em profundidade, ganhasse base para poder se manter firme e crescesse no externo também. E alguns lugares são como o quintal, que não dá limite para que essas raízes sejam firmadas, tá? Então a nossa ambiência, ela tem o poder de ser um vaso que limita o nosso crescimento, e outros locais são como a plantinha que estava plantada ali no quintal, tá? Então, por que a gente precisa estar atento à nossa ambiência? Para que a gente perceba quando essa ambiência é um vaso e quando essa ambiência é um quintal, tá? Porque não adianta de nada você estar plantada em um local onde você não vai dar fruto. Havia uma mulher que ela gostava muito de cultivar plantas e em determinado dia ela decidiu comprar 2 mudas de plantas. Quando ela estava ali botando cada muda de planta dentro de um vaso, um dos vasos caiu e quebrou. Então, para solucionar isso, ela decidiu colocar uma das plantas no quintal. Depois de um tempo, ela percebeu que a planta que foi colocada no vaso cresceu muito menos do que a planta que foi plantada no quintal. A planta que estava no quintal, ela simplesmente cresceu muito mais. E não cresceu apenas para cima, não cresceu apenas no externo, mas ela cresceu também para baixo, suas raízes, ela cresceu em profundidade. Alguns ambientes, alguns locais são como o vaso. No vaso era impossível que essa planta crescesse em raízes, crescesse em profundidade, ganhasse base para poder se manter firme e crescesse no externo também. E alguns lugares são como o quintal, que não dá limite para que essas raízes sejam firmadas, tá? Então a nossa ambiência, ela tem o poder de ser um vaso que limita o nosso crescimento, e outros locais são como a plantinha que estava plantada ali no quintal, tá? Então, por que a gente precisa estar atento à nossa ambiência? Para que a gente perceba quando essa ambiência é um vaso e quando essa ambiência é um quintal, tá? Porque não adianta de nada você estar plantada em um local onde você não vai dar fruto.